Meus amados irmãos, o capítulo 17 de Apocalipse, que lemos e comentamos na quinta-feira passada, descreve esta que aqui é chamada de a Grande Babilônia. Ela é tida como uma mulher e uma cidade. É interessante observar que mulher e cidade na Bíblia são símbolos da igreja. A igreja é assemelhada a uma cidade, a Jerusalém celestial. Nós temos uma mãe, diz a Bíblia, não é Maria, é a Jerusalém que é de cima. A Escritura diz isso em Gálatas. Mas também a igreja é comparada a uma mulher, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, que tem sido preparada por obreiros zelosos para ser apresentada como virgem pura a seu esposo, que é Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo fala disso. Ele diz ter zelo de Deus para preparar a igreja, para apresentá-la a Cristo como uma virgem pura. Então a igreja é uma mulher virgem, na linguagem metafórica da Bíblia. Uma noiva preparada para o seu esposo. E a igreja também é ilustrada pela figura, pela imagem de uma cidade, a Jerusalém que é de cima, que a Bíblia descreve descendo do céu como noiva ataviada. Mas esta mulher de Apocalipse 17 não é uma virgem, é uma prostituta, diz a Bíblia. Sua aparência é de uma prostituta, vestia-se de púrpura, de escarlata, tinha pérolas, esnobava em vaidade e, portanto, ela não é a igreja verdadeira. Ela também é comparada a uma cidade, a cidade de Babilônia. É uma cidade e é uma mulher, mas uma cidade ímpia e uma mulher prostituta. Esta mulher de Apocalipse 17, denominada de a mãe das prostituições, aquela que tem inscrita a palavra mistério em sua testa, ela é de maneira particular a igreja romana, a igreja católica romana. Identificamos isso por inúmeras argumentações. Em primeiro lugar, está dito que ela está sobre 7 montes, assentada sobre 7 montes, ao mesmo tempo que se diz que ela está sobre tribos, línguas e nações, está assentada sobre muitas águas, que são línguas, tribos e nações, e ao mesmo tempo sobre 7 montes. A igreja católica é católica romana, católica de universal, romana porque sediada em Roma. Ela está sobre todo o mundo como católica, e assim sobre muitas águas, línguas, tribos e nações. Mas como romana, ela parte de Roma, que é chamada a cidade das 7 colinas. Aqui diz que a mulher está assentada sobre 7 montes, e Roma é chamada a cidade das 7 colinas porque está assentada sobre 7 montes. É dito que esta mulher vestia-se de púrpura, de escarlata, as cores dos prelados e dos cardeais. É dito que ela tinha uma taça de ouro na mão, a taça da ceia católica, deve ser de ouro ou se de prata banhada a ouro por dentro. Está dito que ela tinha na testa inscrita a expressão mistério. E a igreja romana é uma religião de mistérios. A transubstanciação
que é a crença romana de que consagrada a hóstia, ela se transforma no corpo de Cristo, é apresentada como um mistério, porque o gosto da hóstia ainda é de farinha de trigo, seu cheiro, se examinada em laboratório, ela não será carne humana. Mas a Igreja Católica diz que por um mistério o corpo de Cristo está lá. Assim como por um mistério no batismo a criança, diz o católico, é regenerada. Essa mulher, irmãos, está embriagada, diz o capítulo 17, com o sangue dos mártires. E nós sabemos que a Igreja Católica perseguiu durante a Idade Média aqueles que tentaram fazer a reforma. Os nossos antecessores na crença evangélica antes da reforma foram mortos pelo catolicismo. Na Idade das Trevas, calcula-se que foram 50 milhões mortos. Durante a reforma, as fogueiras da Inquisição sacrificaram inúmeros servos e servas de Deus. Sim, ela está embriagada com o sangue dos mártires, dos justos. Matou muito mais crentes evangélicos do que o Império Romano matou cristãos. Embora tenha feito inúmeros males contra os judeus, matou muito mais crentes evangélicos do que judeus. Ela está embriagada com o sangue dos mártires e dos justos. Mas ela é chamada de mãe das prostituições. Isso quer dizer que ela é fonte de desvios, mas outras igrejas também se desviam. Ela é a mãe porque as outras aprenderam dela o caminho para desviar-se de Deus. Em sentido amplo, esta grande Babilônia é ela própria e suas filhas. Ela própria e os seus satélites, que muitas das vezes até concorrem com ela. Do ponto de vista do espaço de influência na sociedade, disputam com ela, como esta seita universal que se diz do reino de Deus, mas que na verdade estão imbuídas de seu mesmo espírito. A Universal tem bispo primaz, tem pretensão de universalidade, o nome já o diz. Tem práticas supersticiosas, com campanhas para se tocar em panos, beber água consagrada, adotam a prática de maneira moderna das relíquias. Também mercadejam a verdade do Evangelho, como o faz a Igreja Católica Romana. E há muitas outras que estão peregrinando no caminho da mãe das prostituições. Algumas dessas eram igrejas históricas. Igrejas que tinham um currículo de fidelidade a Deus, mas em nosso tempo, em face ao ecumenismo, se aproximaram da Igreja Católica inicialmente de maneira política, dialógica, para dialogar, mas terminaram por permitir que certas práticas romanistas também entrassem e estão nos olhos de Deus dentro da grande Babilônia. O capítulo 18 fala, entretanto, da destruição desta grande Babilônia. Ela sofrerá o juízo de Deus, a cristandade decaída, desviada, ecumênica, que aprendeu do catolicismo a prostituição com o próprio catolicismo, que é a mãe das prostituições, irá enfrentar o juízo divino.